Deus e que Jesus nos abençoe nestes momentos. Vou trazer aqui hoje, sobre o tema Na Estrada de Emaús, uma superficial narração, vamos dizer assim, do texto contido no Evangelho de Lucas, quando ele nos conta, então, que dois discípulos, duas pessoas, dois homens, caminhavam amedrontados, assustados pela estrada de Emaús. A estrada de Emaús saía de Jerusalém e se dirigia para este lugarejo denominado Emaús, que segundo uns distava a 5 quilômetros de Jerusalém, segundo outros distava a 30 quilômetros, mas a distância não nos importa. O que importa é observarmos como é que eles seguiam. E Amélia Rodrigues, no seu livro Quando Voltar a Primavera, ela narra esta passagem e faz os seus comentários, e baseada então nos comentários dela, nós vamos tecer os nossos e vamos nos colocar todos nesta estrada de Emaús. Então vemos que aqueles discípulos, não apóstolos, os apóstolos são aqueles seguidores mais próximos que têm condições de ensinar aos outros aquilo que estão aprendendo do Mestre. Os discípulos são aqueles como nós, são aqueles que estão aprendendo estes ensinamentos, que conseguem vivenciar já alguns ensinamentos, que comunicam a outros, que passam a outros, muitas vezes até através dos seus exemplos, estes ensinamentos. Mas nós vamos observar como Amélia Rodrigues coloca que estes dois discípulos de Jesus caminhavam por aquela estrada. Eles iam tristes, eles iam desolados, porque havia acontecido em Jerusalém aquele fato assustador para eles, que aquela criatura tão serena, tão meiga, tão bondosa, havia sido assassinada daquela maneira tão cruel, e eles então, tão assustados, resolveram fugir, todos temerosos das possíveis perseguições que poderiam advir, e eles viriam a sofrê-la em decorrência de serem discípulos daquele homem que foi perseguido de maneira tão cruel, aquele homem que eles amavam e em quem eles confiavam, porque eles supunham que Jesus, os apóstolos, a grande maioria daquele povo que seguia Jesus, eles identificavam como sendo aquela criatura que viera libertar o povo judeu do jugo romano. Porque naquela época, o povo judeu, ele era governado, vamos dizer assim, Roma havia conquistado o país deles e eles não tinham mais aquela liberdade que teriam como um país livre e independente. Inclusive, tem uma passagem no Evangelho que fala do imposto devido a César, né? Em decorrência, então, dessa falta de liberdade do país. E quando eu observo, quando eu penso nesses dois homens caminhando desolados por aquela estrada, fugindo, assustados, amedrontados, desanimados, eu penso que nós podemos comparar a eles, principalmente nestes momentos, neste fim de uma era, vamos dizer assim, porque todos nós que frequentamos a doutrina espírita, nós sabemos que o nosso planeta está no fim de uma era, dando um passo, um salto mortal, podemos dizer assim, para um mundo melhor. Mas nesse trânsito, nesse momento que nós vivemos, é muito assustador. Então, nós não temos serenidade, nós não temos confiança, as notícias são sempre as piores possíveis, então não nos convém nem manter um jornal ligado, ouvindo aquelas informações, porque elas nos desanimam, elas fazem com que a gente perca a esperança, com que a gente se esqueça até de que o mundo vai melhorar. Pode ser que nós não vejamos isso ainda, mas nossos filhos, nossos netos, com certeza contemplarão este mundo melhor. E nós mesmos poderemos voltar futuramente para um planeta já num nível evolutivo melhor. Mas, por enquanto,
nós precisamos ser muito serenos, muito seguros, para não perdermos a esperança, para não perdermos a coragem. Então, voltando aos 2 homens caminhando na estrada de Emaús, eles iam mais silenciosos do que conversando, porque eles estavam ensimesmados, eles estavam pensando, eles estavam refletindo. E de vez em quando eles trocavam uma ideia, eles trocavam uma palavra, né? Então, eles refletiam naquilo que haviam feito, deixando para trás os apóstolos, deixando para trás aquelas mulheres, né? E não perceberam quando uma estranha criatura, um homem que eles nunca haviam visto, pelo menos era o que eles pensavam, se aproximou deles, vindo atrás pelo caminho e começou a travar uma conversa com eles, né? Perguntou por que eles estavam tão tristes, por que eles estavam tão abalados, né? Por que eles seguiam daquela forma, olhar cabisbaixo, não contemplavam nem a natureza, o que havia acontecido. E Lucas, no seu evangelho, quando ele narra essa passagem, ele diz que estes 2 homens caminhavam como se tivessem os olhos fechados. E muitas vezes nós vamos assim também. Até muitas vezes tropeçamos na rua porque a gente se volta tanto para dentro, para as nossas preocupações, que o que acontece no nosso entorno nós não prestamos atenção. Então, eles caminhavam dessa forma e dessa maneira, com estes olhos fechados, eles estavam isolados da realidade. Os olhos estavam abertos fisicamente, mas estavam fechados para a realidade daquilo que acontecia à volta deles, porque eles estavam preocupados com o que havia acontecido lá atrás. E esse estranho, então, que se aproximou, começou a indagar, começou a travar uma conversa com eles. E eles, despreocupadamente, pensem bem, eles estavam com medo, eles estavam fugindo. Chega um estranho e eles logo vão contando, porque aqui estão tão tristes, tão desamparados, ali tão desolados naquela estrada, até parece a gente, né? Quando encontra uma oportunidade de desabafar, a gente vai logo relatando as nossas mágoas, as nossas aflições. Então eles abriram, contaram para aquele estranho o motivo da sua tristeza, o motivo da sua frustração, pois que eles esperavam mesmo, eles confirmam ali que eles esperavam que aquele Nazareno fosse o homem que veio para libertar Israel do jugo romano. Eles não entendiam qual era a libertação que Jesus veio promover inicialmente entre a população judaica, naquele país onde ele nasceu, e depois aquela mensagem se espalharia pelo mundo, libertando a todos nós do jugo das nossas paixões, do jugo dos nossos interesses materialistas, dos nossos interesses egoístas. Mas desabafaram dizendo que aquele já era o 3º dia da sua morte. Ele havia morrido sem haver conseguido realizar aquilo que eles esperavam desse mensageiro. E contaram também que dentre os seus seguidores, dentre os seus discípulos, algumas mulheres haviam estado justamente naquele dia em que ambos estavam fugindo, pela madrugada elas haviam estado no sepulcro e voltaram dizendo que o sepulcro estava vazio. Não encontraram o corpo dele, mas viram um anjo que lhes disse que ele vivia. Mas será que eles acreditaram? Com toda certeza, eles não acreditaram, porque se eles acreditassem que Jesus estava vivo, eles não teriam fugido, e eles estavam fugindo com medo das perseguições. Então, caminhando com ele, sem que eles se dessem conta de que era Jesus na sua companhia, Jesus ia tentando confortá-los, puxava uma conversa, fazia com que eles abrissem o seu coração e contassem, né, do que eles esperavam de Jesus, do que tudo o que eles passavam de aflições nas suas vidas. E Jesus então começou a relatar para eles, explicando para eles aquelas passagens do
Antigo Testamento, as profecias, explicava o contido nas Escrituras para que eles pudessem entender e se consolar. Porque nós, quando lemos, quando vamos compulsar aqueles livros do Antigo Testamento, a gente muitas vezes não entende nada. Mas Jesus, então, explicando para eles, explicando sobre a vinda do Messias, qual é o objetivo da vinda do Messias. E Jesus, então, foi conversando, foi esclarecendo, foi fazendo com que eles refletissem e analisassem profundamente o motivo da sua tristeza, que deu origem àquela fuga, o motivo do seu desânimo, da sua falta de esperança. E nos diz o Espírito Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar à Primavera, que o coração deles ardia quando ouviam Jesus. Eles sentiam uma emoção estranha, mas eles não identificavam aquele homem que estava ao seu lado. E por isso volto a dizer que Lucas diz que eles caminhavam tendo os olhos fechados. E nós podemos já ir começando uma reflexão nossa sobre se nós caminhamos na nossa vida tendo os nossos olhos abertos para a realidade. E qual é a realidade da vida? A realidade da vida é a realidade material ou é a realidade do espírito imortal que somos? Qual é o objetivo da nossa existência? É nos mantermos o melhor possível materialmente? Ou é superarmos as nossas imperfeições, as nossas falhas, os nossos equívocos, o nosso egoísmo, para alcançarmos o verdadeiro sentido da vida, que é a nossa evolução espiritual? E aqueles dois discípulos, então, seguindo desta maneira com os olhos fechados, como nós estamos com os olhos fechados, eles só foram perceber que aquele estranho que caminhava com eles era Jesus, quando, ao partir o pão, quando chegaram em Emaús, já era o anoitecer. E aquele estranho que o seguia fez menção de seguir adiante pela estrada, e eles então disseram: por que o senhor não fica aqui? Por que não dorme, não pernoita aqui, nesta hospedaria em que nós vamos ficar? E amanhã o senhor segue o caminho. E Jesus, então, feliz com o convite, aceitou. E quando eles, então, foram fazer a última refeição ali no anoitecer, ao pegar o pão para partir com eles, Jesus, naturalmente, deveria ter um gesto que eles conheciam, né? Nas ceias que faziam com os apóstolos, com os discípulos. E quando Jesus partiu o pão, eles perceberam que era Jesus. Só então, pelo modo como ele partiu o pão para repartir entre os dois, e ele, foi que eles perceberam que aquele estranho que caminhara com eles ao longo da estrada era Jesus. Foi quando eles se deram conta de que aquela emoção que eles sentiam no coração, quando aquele homem falava, quando explicava para eles as Escrituras, quando explicava as profecias, quando esclareceu para eles, por exemplo, quando Isaías disse que ele viria, que ele se manifestaria, que ele fundaria o reino de Deus na terra. E quando narra também a sua morte, a sua partida, tudo isso eles desconheciam. Então, eles foram se tomando de uma certa esperança, mas mesmo assim ainda sentiam medo. Mas quando eles identificaram que aquele homem era Jesus, aquela pessoa que caminhou com eles ao longo da estrada era Jesus, os olhos como que instantaneamente se abriram para a realidade. Isto é, eles caíram na realidade daquela situação que estavam vivendo. Mas no mesmo instante, Jesus então desapareceu. E com toda a certeza foi embora daquele local. Por quê? Porque Jesus havia caminhado com eles ao longo da estrada um espírito desencarnado, mas materializado. E nós sabemos, o livro dos médiuns nos explica como que isso é possível. Não é nenhum milagre.
É uma questão física que está nas leis da natureza, que está nas leis de Deus, porque todas as leis da natureza são leis de Deus, então é possível um espírito se materializar aqui. Mas Jesus então se materializou, seguiu pela estrada com eles, porque sentiu que eles estavam fugindo, porque não haviam compreendido a sua lição, o seu ensinamento, a sua mensagem. E se apenou, ficou com pena deles, porque seguiam tão desolados, eles que antes tinham tanta confiança, mas uma confiança equivocada. Porque Jesus havia dito, meu reino não é deste mundo. E eles estavam esperando o reino material. Estavam esperando que Jesus fosse aquele que libertasse Israel. Então Jesus vem, acompanha-os para esclarecer de uma maneira melhor qual era realmente a sua missão. E nessa aparição, então, de Jesus para eles, fica claro para nós o maior ensinamento de Jesus, que foi justamente nos trazer a informação de que a morte não existe. Eles haviam visto Jesus ser crucificado, ou se não viram pessoalmente, ouviram, sabiam que ele foi sepultado, sabiam que aquele era o terceiro dia da sua morte, ouviram as mulheres dizerem que o anjo havia dito que Jesus vivia, mas eles não acreditaram. É que nem nós. A gente ouve muitas vezes informações, ensinamentos, mas a gente não acredita. E não acredita por quê? Porque nos falta uma base de compreensão. Então, durante todo aquele trecho, Jesus explicando para eles o que aqueles antigos profetas haviam dito, contou a história, os posicionou na realidade. E quando eles, então, se deram conta de que realmente era Jesus ali, quando ele partiu o pão e desapareceu, ato imediato, ao eles o reconhecerem, ficou provado para eles que Jesus não estava morto. O que estava morto era o corpo físico, mas Jesus vivia e continuava cuidando, velando, acompanhando aqueles que o seguiam. Então, a mensagem maior de Jesus está justamente na sua ressurreição, quando ele nos ensina que a morte de fato não existe. E se a morte não existe, nós não precisamos nos desesperar tanto quando sentimos medo. Muitas vezes vimos aí a pandemia, né, que assolou de uma forma tão dura, tão cruel, nos pressionou, modificou a nossa maneira de viver, nos causou tantos transtornos, dificuldades que talvez vamos levar dezenas de anos para recuperar os prejuízos, não tanto os materiais, mas os prejuízos que foram colocados, principalmente a gente vê com relação aos estudantes que precisaram se afastar, e nem todos tinham condições de assistir às aulas através de computador, porque nem todos têm computador. Mas isto tudo não foi surpresa, isto tudo estava previsto nos ensinamentos, tudo isso estava previsto nas leis de Deus, em decorrência das nossas atitudes, em decorrência do rumo que o nosso planeta havia tomado. Então, a presença de Jesus, ela não foi só naquele momento, e nós sabemos, nós espíritas sabemos, que ele é o governador do sistema solar. Então, ele é o governador do nosso planeta. Ele é quem cuida de toda a vida existente no sistema solar. Mas ele veio aqui neste planeta, pessoalmente, nos trazer os seus ensinamentos, nos trazer a sua mensagem. Então nós podemos ter a certeza que ele está cuidando de nós, que ele está velando por nós. E Amélia Rodrigues nos diz que a presença de Jesus permanece na Terra apesar dessa onda assustadora de materialismo e de utilitarismo que nós vemos. O materialismo, nós todos, de uma certa maneira, mais ou menos, cada um de nós, dentro das suas possibilidades, buscando o máximo de conforto material, coisas não necessárias para nós buscamos, nós queremos, nós nos sacrificamos para conseguir estes bens. Será que são necessariamente
necessários para o nosso bem viver, para os objetivos da nossa vida na Terra, considerando que os objetivos da vida são a nossa evolução, o nosso progresso, a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Então, para esta evolução, nós precisamos muito mais de compreensão, de conhecimento, de esclarecimentos, de estudo, do que de bens materiais. Vejamos que Jesus mesmo nos dizem, né, os relatos, que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça. E nós vamos buscando cada vez mais conforto, distraindo-nos com relação às coisas materiais dos objetivos verdadeiros que são os espirituais. Então, Amélia Rodrigues nos fala da busca incessante e egoísta do prazer individual. E muitos ainda não têm apenas essa necessidade consumista, mas ainda buscam prazeres materiais em vícios, em imperfeições, em questões que mais os comprometem e ainda causam dor e sofrimento para aqueles que os circundam. E ela diz que a presença de Jesus continua na Terra. A sua presença permanece através dos seus mensageiros que aqui estão, mas nós ainda continuamos a desconhecer esta sua mensagem e esta sua informação. Então, nós refletindo sobre esta passagem, sobre este relato de Amélia Rodrigues, baseado no Evangelho de Lucas, nós observamos que nesta narração de Amélia Rodrigues existem dois momentos. Aquele primeiro momento em que a presença de Jesus na estrada, ao acompanhar os dois apóstolos, os dois discípulos, porque eles não eram apóstolos, né? Eram discípulos, dependeu da vontade de Jesus. Foi ele que decidiu acompanhar aqueles dois, confortá-los, consolá-los, esclarecê-los, e ele tinha inclusive o objetivo, com toda a certeza, de que eles retornassem para contar que eles haviam conhecido, visto que Jesus caminhara com eles, conversara com eles, os esclarecia. E eles, de fato, a partir daquele momento em que Jesus parte o pão, eles o reconhecem e Jesus vai embora, desaparece, eles decidiram ali naquele momento, a partir da convicção que eles adquiriram ali de que a morte não existe, eles resolveram afrontar o perigo e retornaram na mesma noite, sabendo que era extremamente perigoso viajar pelas estradas à noite, principalmente porque ninguém tinha condução. Quem tivesse um cavalo ou quem tivesse lá um tipo de uma carroça, alguma coisa, né? Eles voltaram a pé pelo mesmo trajeto para darem o testemunho de que Jesus se apresentara no meio dele. Então, apesar dessa nossa procura de nos interessarmos mais pelas coisas materiais do que pela educação, formação do nosso espírito, Jesus continua conosco. E como eu disse, né, nessa narrativa tem aquele primeiro momento em que ele se apresentou espontaneamente aos discípulos, e isto mostra que dependeu da vontade dele aquele encontro. Mas e nós hoje? Depende da vontade de quem? Ele pode estar ao nosso lado, nos inspirando, através do nosso anjo de guarda, através dos mensageiros que ele nos manda, e nós estarmos distraídos e não identificarmos essa presença protetora, essa presença amiga ao nosso lado. Então, naquele momento, naquele primeiro momento, dependeu dele. Ele escolheu vir à Terra. Ele aceitou os desígnios de Deus para que viesse à Terra nos ensinar sobre a verdadeira vida, nos orientar, trazer os seus ensinos. Dependeu da vontade dele. Esta aceitação dependeu da vontade dele, obediência a Deus e aos seus interesses. Mas agora depende da nossa vontade querermos segui-lo ou não. E aqui então, nós vamos fazer uma reflexão para identificarmos se a nossa vontade está de fato querendo
que Jesus caminha ao nosso lado. Se a nossa vontade está de fato querendo fazer com que a gente cresça, com que a gente entenda, com que a gente compreenda e aceite os verdadeiros objetivos da vida. Então, como aqueles apóstolos, como Lucas diz que naquele momento em que eles perceberam que era Jesus, os seus olhos se abriram, isto é, eles caíram na realidade. Será que todos nós já caímos na realidade do que estamos fazendo na Terra? Nós não viemos à Terra para conquistarmos bens materiais. Nós não viemos à Terra para buscar unicamente a nossa felicidade, ainda enganosa, porque nós sabemos que a Terra não é um planeta de felicidade ainda, porque ela é um mundo de provas e expiações. Portanto, ele mesmo nos disse, o Mestre, que na Terra tereis aflições, mas sede fortes e corajosos, eu venci o mundo, ele nos disse. Ele superou as aflições, ele superou as dores do mundo. Por quê? Ele também teve momentos de aflição? Com certeza, ele teve momentos de dor, momentos de angústia, ao entender que estava sendo muito difícil. E ao longo de todos esses 2000 anos que faz que ele esteve aqui, entender o quanto está sendo difícil para nós, as suas criaturas, atender os seus ensinamentos, vivenciar os seus ensinamentos. Então isso com certeza o angustiava, mas ele, confiante de que um dia tudo seria diferente, que nós despertaríamos, que todos somos quais crianças que estamos nesta jornada, ele sempre confiou e continua confiando em nós. Mas eu propus aqui algumas questões para as nossas reflexões. A primeira delas, eu coloquei no pessoal. Então, quanto eu estou disposta, quanto eu estou disposto a investir em interesse, em esforço, para manter a presença de Jesus constante ao meu lado, constante na minha vida, constante me acompanhando na estrada que eu sigo nesta reencarnação. Quanto interesse eu tenho nisso? Porque vai depender deste nível de interesse as nossas ações, os nossos esforços. Porque se o meu interesse não for um interesse muito grande, eu vou me esquecer dele. E ele vai desaparecer, vai estar ao lado de outrem a quem ele possa colaborar melhor. Se bem que ele não vai estar pessoalmente, individualmente ao lado de cada um de nós. Para isso, Deus nos deu os anjos de guarda que todos nós temos, representando toda esta hierarquia espiritual protetora que nós temos. Então, quando estou disposto ou disposta a investir em interesse, em esforço, para manter a presença de Jesus constante em minha vida? Quanto eu quero de verdade? Vamos ver que o querer é uma força muito poderosa que consegue alavancar a nossa vontade. Sem esse querer, tem pessoas que dizem assim, eu quero sim, eu quero. E ficam esperando que caia do céu aquilo que elas dizem querer. Então tem o querer e tem esta força, este querer com força, que é o que move a vontade. A vontade é uma potência muito grande. Segundo Leon Denis, o espírito Leon Denis, é a potência mais poderosa que nós trazemos em nosso espírito, na nossa consciência. Mas tudo nós trazemos na nossa consciência. O nosso vir a ser está pronto na nossa consciência, em nosso espírito. Mas nós precisamos trabalhar para tirar tudo isto de lá e trazer para o nosso consciente. Então, este querer precisa ser muito forte para que ele desperte a nossa vontade. E esta vontade tem que ser esta força de vontade que mova montanhas, vamos dizer assim, né? Porque através desta vontade poderosa, eu vou conseguir investir em tempo, em coragem, para efetuar a minha transformação moral. E por que nós falamos tanto de transformação moral? Porque ela é essencial ao
nosso progresso. Porque se eu continuo com todas as imperfeições que eu tenho desde a infância, desde a adolescência, desde a minha juventude, e não me incomodo com elas, continuo sendo egoísta, continuo sendo um caráter muitas vezes não muito íntegro, não muito honesto, continuo prejudicando as pessoas, continuo caluniando, continuo surrupiando, continuo fazendo coisas que eu ao longo de outras existências aprendi a fazer e que o meu egoísmo ainda me incentiva a fazer, eu não vou conseguir a minha transformação moral. Mas eu posso pensar, eu tenho tantas imperfeições, como é que eu vou fazer? Escolha uma. Aquela possivelmente mais fácil de ser transformada, de ser eliminada, ou aquela que mais incomoda. E vamos investir nela. Não vai ser um dia, uma semana, um mês, um ano. Muitas vezes serão décadas da nossa existência investindo para eliminar aquela imperfeição. E a gente não pode desanimar, porque nós não sabemos quantas milhares de reencarnações já tivemos neste mundo ou em mundo ainda inferiores a este e adquirimos estas imperfeições. Então, força, coragem, perseverança e todo o esforço necessário, porque vai ser através das boas ações, vai ser através desse nosso interesse verdadeiro em nos modificar, que nós vamos atrair a companhia de Jesus para nós. E a partir do momento em que Ele estiver ao nosso lado, o nosso anjo de guarda possa ter um contato mais íntimo conosco, a gente capte as intuições, as inspirações dele, nós vamos praticar mais ações com relação ao bem. E estas nossas ações no bem irão gradativamente nos transformando e despertando em nós este amor que hoje normalmente só é para os nossos familiares. E olha lá ainda, né? A gente vê tantos crimes envolvendo familiares que a gente duvida deste amor, inclusive aos familiares, mas nós iremos aprendendo o amor ao nosso próximo, porque Jesus disse que tudo que se resumia no Antigo e no Novo Testamento, né? Mas quando ele falou, o Novo Testamento não existia ainda, ele iria ensiná-lo, tudo que havia nos profetas, em todos aqueles livros da Bíblia, se resumia no torcer, no espremer, ao que ele ensinava agora. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é isto que nós devemos buscar. Então, continuando a nossa reflexão, quanto tempo hoje posso afirmar que Jesus está presente na minha vida? Qual o espaço que eu permito para Ele na minha vida? Porque eu só vou permitir um espaço para Ele na minha vida quando eu estou numa boa sintonia. Quando eu não estou com pensamentos ruins atormentando o meu cérebro. Quando eu não estou com os olhos fechados, os olhos do coração, os olhos do amor, os olhos da emoção fechados. Quando eu estou aberta para o bem. Nestes momentos, Jesus ocupa um espaço na minha vida, está ao meu lado. E eu o chamo sempre. Como o chamo? Para quê? E por que eu o chamo? São por razões sérias, por razões elevadas ou para conquistas materiais? Aí a gente vê. Eu gosto de futebol. Assisto os jogos lá, né, quando é do meu time. Ele não vai muito bem, mas e o meu time não é daqui, eu sou paulista, torço por aqueles de lá. E muitas vezes, quando dão closes ali, a gente vê pessoas com um terço na mão. Ocupando o tempo precioso dos protetores espirituais para que o time dela ganhe. Mas a outra torcida também está pedindo. E mesmo que os outros também não estivessem, ainda tem aqueles que distorcem, vamos dizer assim, né? Os rivais daquele time, que ficam tomando que perca. Como vai atender a todos? E será que este é um assunto pelo qual nós devemos sequer pensar em ocupar o tempo do nosso anjo de guarda?
dão a menor importância, né? E ainda quando tem aquela pancadaria que muitas vezes, hoje não é tão comum, mas há alguns anos atrás existia, né? As pessoas ainda estão ali correndo desesperadas, mas vejam como é que estamos utilizando o nosso tempo. Não que a gente não possa ir lá assistir, podemos, mas vamos todos, né, numa sintonia melhor, porque se a nossa sintonia estiver boa, nós venceremos aquela sintonia ruim, porque o mundo está nessa luta. Existem pessoas vibrando no bem, fortalecendo, eu sempre digo, o lado da luz, mas tem aqueles vibrando no mal, fortalecendo o lado negro, o lado trevoso da esfera espiritual. Então, como e para que eu clamo pela presença de Jesus em minha vida, né? Eu me sinto bem na companhia de Jesus, isto é, eu me sinto bem quando eu estou bem, quando eu estou emocionalmente bem, equilibrada, eu me sinto bem. E será que em decorrência disso, Jesus se sente bem estando ao meu lado? Estando me inspirando, estando me orientando? Porque agora, para ele se aproximar de mim, eu tenho que oferecer esta sintonia. Ele não está mais fisicamente entre nós. E outra coisa, ele tem tantos que se interessam e que querem buscar, então ele espera o nosso apelo, o nosso chamado sincero, por razões justas, por razões poderosas. Mas a primeira razão pela qual nós devemos pedir o seu apoio, o seu amparo, é para que nos tornemos criaturas melhores, para que tenhamos forças de nos transformar. Porque se nós nos transformarmos, nós sequer vamos enveredar pela estrada de Emaús com os olhos fechados. Não nos interessa mais fugir, nós enfrentaremos o nosso campo de luta. Então, eu me sinto bem na presença de Jesus, ele se sente bem na minha companhia. Será que ele está satisfeito verdadeiramente em minha companhia? Eu posso lhe dizer que sou amiga de Jesus? Eu posso afirmar ainda que sou um aprendiz de Jesus? Que quero segui-lo, que quero de fato aprender os seus ensinamentos, que ele não veio em vão, que ele não morreu em vão, que eu estou interessada no testamento que ele deixou para nós, que são justamente, todos nós corremos e queremos que abram os testamentos, né, daqueles que nos deixaram a herança material. Jesus deixou o seu testamento aberto para todos nós, são as suas lições, mas nós aprendemos as lições aqui. Tem gente que sabe decor. Tem gente que sabe decor os versículos do Evangelho. Tem espírita que sabe decor as questões do livro dos Espíritos. Aí isso está na questão tal, onde Kardec pergunta tal, os Espíritos respondem tal. Beleza. Vive isso? Reflete nisso? Ocupa o seu tempo na reflexão disso? Ou só decorou para repetir como um papagaio para outras pessoas e isso não foi introjetado na sua alma? Isso ainda não despertou o seu interesse por ser uma criatura melhor. Então, eu sou ainda um aprendiz interessado, eu sou um discípulo, ou já posso me categorizar como sendo um apóstolo de Jesus, aquele que ensina, aquele que pratica, aquele que dá o seu testemunho, porque um apóstolo tem que dar o testemunho. Enquanto a gente está aqui dando lá, fomos lá, estudamos, refletimos, tivemos aí um mês para pensar no que vamos dizer. Mas será que eu vivo isto? É isto que nós precisamos alcançar esta condição. E aqui eu trouxe uma passagem evangélica que também está em Lucas, não sei se está em outros, mas está em Lucas, e vocês já devem ter ouvido aquela passagem em que Jesus está na casa de Marta e Maria. E ele está ali sentado, então, Maria está com ele, ouvindo os seus esclarecimentos, ouvindo as suas orientações, e Marta está lá, tirando pó, varrendo, arrumando a cozinha, arrumando cama, fazendo isso, fazendo aquilo, e de repente ela ainda pergunta para Jesus: Senhor, não te incomoda que a minha irmã fique aí sentada com o Senhor enquanto eu estou aqui enlouquecida trabalhando? E Jesus diz então: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Arrumar a casa, tirar o pó, os vasos não passados,
arrumar a cama é bom, é higiênico, é saudável, ter uma casa limpa e organizada é um ambiente saudável para todos nós. Mas o que Jesus ali significa é que nós não devemos fazer isso enlouquecidamente em prejuízo de outro tempo que nós podemos empregar no nosso esclarecimento, na nossa autoanálise e na nossa colocação para evoluirmos, né? Então, eu me coloco em situação que favoreça a sua presença em minha vida, eu me coloco em sintonia com ele, porque vejam, lá, no primeiro momento, dependeu dele querer se apresentar àqueles apóstolos desnorteados, temerosos, assustadíssimos na estrada de Emaús. Mas depois ele desapareceu. E a sintonia, quem lança as antenas para o mundo espiritual somos nós. Então, em qual emissora do mundo espiritual está a minha antena? Está numa AM ou está numa FM? Está em informações espirituais elevadas ou em noticiários de criminalidade, de questões que vão me deixar desnorteado? Ah, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Preciso sim, mas de um modo geral, não me envolver nessas questões que eu não consigo resolver. Então, a questão que primeiramente interessa a cada um de nós, a mais próxima de nós, é tratarmos da nossa evolução. É para isso que estamos na Terra. É para isso que precisamos sustentar este corpo através do trabalho, do estudo, da cultura, da evolução intelectual e moral, para que a gente se descubra, para que a gente se torne aquela criatura que Deus espera de nós. E aqui eu fiz uma colocação, como costume, só que eu ia pular e achei bem interessante. Como costumo sintonizar com Ele? Apenas pedindo a sua presença, apenas orando, porque tem gente que muitas vezes fica ali repetindo a oração, passa o dia inteiro de joelhos orando, e na realidade vivencia os ensinamentos de Jesus, porque a forma mais segura de sintonizarmos com Ele, de nos aproximarmos dele e Ele de nós, é através da nossa vivência. E não através daquela oração repetida, que o papagaio também acaba fazendo, se a gente fizer em voz alta e ele aprender. Então, é a vivência no bem, é os atos no bem, é a nossa transformação para melhor, é o cultivo do amor que não seleciona este ou aquele, mas acaba se manifestando para todos na forma de bandura, de não julgamento, de tolerância, de aceitação das imperfeições alheias, da aceitação das criaturas, como elas estão, como elas nasceram, e não eu dizer que isso está errado, aquilo está certo. Meu Deus, essa pessoa tem uma outra cor diferente da minha, ela é inferior a mim, mas quem disse isto? Se Deus é Pai de todos nós, Ele é Pai do defeituoso, Ele é Pai do de outras raças, Ele é Pai daquele que não é da maneira que eu acho que está certo. Eu não tenho que achar nada. O meu olhar achando com relação aos outros não me interessa a ninguém, eu preciso achar é de mim. Eu só vou dar conta de mim quando eu chegar no mundo espiritual. E o relógio vai chegar na hora e eu não terminei ainda. Então, aqui eu fiz uma colocação, porque uma vez eu ouvi Chico Xavier falar que muitos de nós somos pegos a cachorro. Então aqui eu coloquei uma questão assim, ó. Estou feliz no seu rebanho, quer dizer, no rebanho de Jesus, só permaneço nele, porque ele, Jesus, cansado de me buscar, enviou o cachorro da dor para me trazer de volta para o seu rebanho. Então vejam, essa simbologia que Chico Xavier usou e que eu coloquei, a dor tem um sentido na nossa vida. As aflições têm um sentido na nossa vida. Estamos fora do rebanho. Estamos fora do rebanho. Volta. O cachorro está mordendo, né? Então, a gente precisa retornar ao rebanho. O rebanho vai exigir de nós virtudes. Vai exigir de nós, não virtudes já conquistadas, completas, mas a boa vontade, o esforço sincero para que a gente possa permanecer nesse rebanho. Então, admito, percebo que Jesus está sempre a bater a porta do meu coração.
Sempre, né? Existem algumas histórias que dizem a pessoa queria a visita de Jesus naquela noite de Natal. E Jesus, depois de tudo passado, a pessoa acha que Jesus não veio. Jesus disse, eu bati a sua porta. Bati a sua porta naquele mendigo que te pediu uma ajuda. Bati a sua porta naquela criatura abandonada que pediu o seu amparo. Jesus está a bater a nossa porta, pedindo entrada. E nós oferecemos essa entrada ou a fechamos egoisticamente. E como ele se fez presente na casa de Simão Pedro, curando a sogra, isso aí o marido, o Pedro não deve ter gostado muito, né, porque ela curou a sogra. Ele esteve na casa de Zaqueu, lembram-se da passagem, né, quando Zaqueu se transformou. Ele esteve na casa do centurião romano, curando a filha daquele centurião, porque segundo o centurião ela havia morrido, sempre levando bem. E em minha casa íntima, eu abro as portas verdadeiramente para Ele, ou só cumpro os meus deveres externos, exteriores, e os deveres íntimos, como ficam? Posso dizer que Ele está bem na minha casa íntima, que Ele está ali e que Ele se sente bem? Quantas vezes, acho melhor eu ler, porque se eu não ler, eu não termino, e já está em cima da hora. Quantas vezes lhe virei as costas, desisti, fugi para a sua ausência, fugi da presença de Jesus, porque está difícil, ou por falta de interesse nessa amizade com Ele, nessa conexão, né, que me inspira a uma maneira diferente de viver e que eu não me sinto muito interessada em fazer esforços para conquistar isso. Então ainda existem muitos aprendizes perdidos, temerosos, caminhando inseguros pela estrada simbólica de Emaús todos os dias, a todos os momentos, dia e noite. Estas pessoas conhecem o Evangelho, ninguém de nós pode dizer que não conhece. Todas as religiões do mundo apregoam os ensinamentos do Cristo, porque mesmo aquelas religiões que não são cristãs, elas buscam conduzir a criatura para o bem. E desde que a criatura é conduzida para o bem, está em consonância com o Evangelho do Cristo, né? As pessoas conhecem o Evangelho, mas elas se sentem assustadas diante dos sacrifícios que precisam fazer para viver conforme os Evangelhos. E o sacrifício que precisam fazer é apenas o do egoísmo, do orgulho e do egoísmo, e permitindo que a solidariedade, o amor se manifestem. Nós não entendemos ainda o ambiente divino da cruz, nós não compreendemos porque é que aquele sacrifício foi tão importante e o que ele ensina para nós. A renúncia, justamente, o sacrifício dos nossos interesses imediatos para o bem de todos. Porque Jesus ali, ao ser crucificado, ele renunciou à sua vida terrena, à sua vida material, a qual nós temos tanto apego. E nós, então, como é que compreendemos isso? Quantas coisas precisamos sacrificar para seguir verdadeiramente a Jesus? Estamos dispostos a isto? Naquela nossa reflexão. Então, sempre chega um desconhecido, caminhando ao nosso lado, porque nós vacilamos, nós fugimos. Então, sempre vem alguém caminhando ao nosso lado. São os apóstolos de Jesus que estão aí a nos renovar a sua mensagem, a nos ensinar novamente a sua mensagem, a nos relembrar dela, para que a gente possa renovar o nosso interesse e buscarmos nos esforçar mais ainda para conseguirmos alcançar esta vivência. Eu digo nos esforçar mais ainda porque a gente sempre acha que se esforça, mas será realmente que nós nos esforçamos o suficiente? Então, nós nos demoramos nos caminhos escuros,
perdidos, equivocados, desnorteados. Mas sempre chega aquele minuto, o minuto da dor, da aflição, do desespero, que é o minuto em que Jesus está nos chamando. Senta, para, silencia, reflete. Lembra de tudo que eu passei. Busca vivenciar os meus ensinamentos, porque eu afirmei que eu venci o mundo, vocês também podem vencer o mundo, todos nós podemos vencer o mundo. E o que isso quer dizer? Ter sucesso na carreira profissional? Não. Vencer as atrações materiais do mundo, vencer o egoísmo, que é o que nos faz buscar estes caminhos. Então, comprovando a excelência da promessa que ele nos fez, de que nunca nos deixaria a sós, hoje nós, nessa estrada da vida que estamos trilhando, estrada difícil, angustiante, dolorosa, árida, nós podemos perceber as guerras, os desentendimentos, nós podemos perceber a ganância, o egoísmo, nós podemos perceber os desvios, a miséria, a pobreza, a fome, e enquanto isso outros enriquecendo, a gente ouve nas notícias o que vão fazer com toda esta fortuna que poderia ter sido aplicada, não digo em distribuir às pessoas, mas oferecendo empregos através de indústrias, oferecendo escolas que esclareceriam melhor as criaturas. Então nós precisamos mudar o mundo, não é Deus que vai mudar o mundo, não é Jesus que vai mudar o mundo, nós queremos um mundo melhor. Então somos nós, os tarefeiros somos nós, não podemos abandonar esta tarefa. Temos sim que nos tornarmos criaturas melhores para sermos fiéis colaboradores de Jesus. E vamos fazer isso antes que o cachorro da dor venha nos alcançar e nos conduzir àquele local de onde nunca deveríamos ter fugido, que é o local onde os ensinamentos de Jesus são vivenciados. E que pode ser o local da nossa família, o nosso lar, o local do nosso trabalho, o local da nossa convivência social. Onde quer que estejamos, pode ser o rebanho de Jesus, se nós soubermos viver. As outras pessoas não sabem, mas as outras vão olhar o nosso exemplo e poderão se modificar. Então, é a isto que eu os convido, a abandonarmos a estrada de Emaús, porque a estrada de Emaús é a estrada do medo, da fuga. Nós precisamos retornar a Jerusalém, que é o local onde o nosso sacrifício é exigido, a nossa renúncia das nossas imperfeições, a renúncia do nosso egoísmo, da nossa vaidade, dos nossos interesses materiais. Que Jesus fique conosco, abençoe os nossos passos e possa nos surpreender ao olharmos para trás. Ele estará conosco. Muito obrigada a todos e tenhamos